Nessa videoaula a gente vai falar sobre dilatação térmica de sólidos e líquidos. Primeiro, na introdução básica, a dilatação térmica é a variação do tamanho de um corpo quando o mesmo sofre uma mudança de temperatura. Esse fenômeno ocorre em gases, líquidos e sólidos, porém a gente vai trabalhar só com líquidos e sólidos porque sólidos têm um formato definido, certo? Líquidos não têm um formato definido, mas eles têm um volume definido. Então, ainda dá para trabalhar com as fórmulas que a gente vai usar. Só que como gases não tem nenhum formato, nenhum volume definido, a formulação matemática que a gente vai usar para trabalhar com gases não é a mesma de líquidos e sólidos, certo? No caso, gases vão ser abordados mais para frente do curso. De uma forma geral, para corpos com o mesmo volume e sofrendo a mesma variação de temperatura, a dilatação dos gases é maior que a dilatação dos líquidos, que é maior que a dilatação dos sólidos. Eu coloquei essas aspas aqui porque não faz sentido você falar de corpos de gases. Se você pegar um exemplo desse fato aqui, é que o coeficiente de dilatação volumétrica da água líquida é 1,3 vezes 10 a menos 4, e o da dilatação do sólido é 3,4 vezes 10 a menos 5. Então, sólidos geralmente têm coeficiente de dilatação pequenos, líquidos geralmente têm coeficiente de dilatação maior do que os sólidos, e os gases geralmente se dilatam mais do que os outros dois. O fenômeno de dilatação térmica está relacionado com a interação intermolecular da substância que compõe o corpo que está sendo analisado. Então, o que você vai trabalhar são justamente com aquelas interações intermoleculares, que são forças de Van der Waals, ligações iônicas, pontes de hidrogênio. São esses tipos de interação que vão influenciar no coeficiente de dilatação das substâncias. Se você pensar num sólido cristalino, que no caso aqui a gente tem o sal, quando você aquece esse sólido, as vibrações das moléculas aumentam. Quando cada uma das moléculas do cristal começam a vibrar mais, elas começam a repelir as moléculas imediatamente vizinhas a elas, e isso faz com que esse tamanhozinho essa aresta do cristal, ela se dilate. E é isso que causa a mudança é isso que causa a dilatação do material. No caso, o primeiro tipo de dilatação é a dilatação linear, que ocorre quando uma das dimensões do corpo é muito maior do que as demais. Então, você pode desprezar as outras duas dimensões do corpo sem que você sem que tenha uma perda do resultado. Você pode fazer isso sem ter um dano matemático. A variação no tamanho do objeto é diretamente proporcional ao tamanho inicial do objeto e à variação de temperatura que ele sofreu. Então, a variação no tamanho do objeto é uma constante vezes o tamanho inicial do objeto vezes a variação de temperatura que esse objeto sofreu. Como o tamanho final do objeto é a soma da variação com o tamanho inicial, vira isso daqui. Esse ΔL é justamente esse daqui. Então, você pode criar essa função aqui, que descreve o tamanho final de um objeto com base no coeficiente de dilatação linear dele, na variação de temperatura que ele sofreu e no tamanho inicial do objeto. Também definimos dilatação relativa como ΔL sobre o L0, que no caso é só o alfa vezes o próprio Δθ. Aqui uma questão de exemplo, nós temos aqui um mastro de alumínio que tem 33 metros de altura. De quanto o comprimento do mastro aumenta quando a temperatura aumenta em 15 graus Celsius? Tendo o alfa desse jeito aqui, basicamente é só uma aplicação de fórmula. ΔL é igual a L0, alfa vezes ΔT. O L0 é 33 metros, o alfa é justamente esse 23 vezes 10 a menos 6, e a variação de temperatura é 15 graus Celsius. Isso daqui dá justamente 11 vezes 10 a menos 3 metros, que é justamente 11 milímetros. Uma lâmina bimetálica de bronze e ferro, na temperatura ambiente, é fixada por uma de suas extremidades, como visto na figura abaixo.
coeficiente de dilatação térmica linear do ferro é de 1,2 vezes 10 a menos 5, e o coeficiente de dilatação linear térmica do bronze é de 1,8 vezes 10 a menos 5. Após o aquecimento, a temperatura da lâmina é uniforme. Como ficará o formato da lâmina após o aquecimento? Pois bem, né? Se os dois metais fossem com o mesmo coeficiente de dilatação, eles iam simplesmente se dilatar e eles iam ficarem retos, certo? Só que como um deles se dilata mais do que o outro, o formato da lâmina se modifica de forma que, a lâmina vai se curvar, o material que se dilata mais fica na parte de fora da lâmina e o material que se dilata menos fica na parte de dentro da lâmina, justamente porque se você pensar numa curva, se você pensar aqui como se isso daqui fosse um círculo aqui, com um ângulo θ, você teria que esse material aqui de dentro, ele tem um raio menor em relação a esse centro hipotético aqui dessa esfera. Então, como ele tem um raio menor, o comprimento desse arco vai ser menor. Então, justamente, a parte de dentro da curva, ela vai ter um comprimento menor do que a parte de fora da curva. Então, o material que se dilata mais, ele vai ficar do lado de fora da curva, o material que se dilata menos vai ficar do lado de dentro da curva. Como o ferro tem um coeficiente de dilatação linear menor do que o do bronze, então esse daqui vai ser o ferro dentro da curva, porque ele se dilata menos, e do lado de fora da curva vai ser o bronze. A dilatação superficial ocorre quando duas das dimensões do corpo são muito maiores do que a demais, e portanto você pode desprezar essa dimensão que é menor do que as outras, e então você vai analisar apenas o efeito da dilatação apenas nessas duas dimensões, com perda de exatidão desprezível. Novamente, a mesma lógica, a variação da área é igual ao beta, que vai ser agora um coeficiente de dilatação superficial, vezes a área inicial do corpo, vezes a variação de temperatura que ele sofreu. Novamente, a área final do objeto é a área inicial com a variação da área, então vai aparecer uma fórmula equivalente. Novamente, dilatação relativa vai ser a variação dividido pelo tamanho inicial. Agora aqui uma relação entre alfa e beta. Suponha que você tem um retângulo com dimensões A e B que sofre uma variação de temperatura Δθ. Chame de A' e B' as novas dimensões do retângulo. Então, a' vai ser 1 mais alfa vezes Δθ vezes A, e o B' vai ser 1 mais alfa vezes Δθ vezes B. Vou chamar de S a área inicial do retângulo e de S' a área final do retângulo. S' vai ser A' vezes B', então vai ficar 1 mais alfa Δθ vezes 1 mais alfa Δθ vezes A vezes B. Então, isso daqui fazendo essa multiplicação aqui, S vai ser 1 mais 2 vezes alfa Δθ mais alfa vezes Δθ ao quadrado, que multiplica alfa vezes beta. Porém, da fórmula da dilatação superficial, você tem que o S' vai ser 1 mais beta vezes θ vezes S. Esse S, no caso aqui, que é alfa vezes beta, quer dizer, que é A vezes B. Então, você vai igualar essa fórmula de S' aqui com essa fórmula de S' aqui. Os dois, no caso, tem o A vezes B e o A vezes B aqui, que vai ser cortados. Então, essa parte aqui vai ser igual a essa parte aqui. No caso, justamente aqui, S' é igual a esse daqui. Logo, daqui, 1 mais beta vezes θ vezes A vezes B, toda aquela expressão, vezes A vezes B. Então, beta vezes θ vai ser igual a 2 vezes alfa vezes Δθ mais alfa vezes Δθ ao quadrado. Como esse alfa vezes Δθ aqui é justamente aquela... no caso, aqui seria a dilatação relativa. E isso daqui geralmente tem uma dimensão muito pequena. Então,
a gente vai poder aproximar isso daqui para zero. Então vai ficar só beta vezes teta igual a 2 vezes alfa vezes teta. Aí o teta vai ser cortado e vai ficar só beta igual a 2 vezes alfa. Então, uma lâmina de ferro que tem dimensões de 10 metros por 15 metros em temperatura normal, ao ser aquecida de 500 graus Celsius, qual será a área dessa superfície? Dado com alfa sendo esse daqui. Primeiro de tudo, calcular o beta que vai ser 2 vezes esse alfa. Então, e aí o delta A vai ser A vezes T vezes beta. Então, isso daqui vai dar a área que vai ser 10 vezes 15, vezes o beta, que é 26, vezes 10 a menos 6, vezes o 500, que é a variação de temperatura. Então, o delta A vai ser 1,95 metros quadrados. Então, a área final vai ser 151,95 metros quadrados. Novamente, dilatação volumétrica dos sólidos, você vai ter que a variação de volume, no caso, vai ser o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes o volume inicial, vezes a variação de temperatura. O volume final vai ser 1, mais gama vezes delta teta vezes V0. E a nossa dilatação relativa vai ser esse daqui. Utilizando a mesma lógica do cálculo do beta, o gama agora vai ser 3 vezes o alfa. Na dilatação volumétrica dos líquidos, segue a mesma lei de dilatação dos sólidos. Porém, como líquidos geralmente estão dentro de recipientes, porque eles não têm formato definido, então, quando você for analisar a dilatação de um líquido, você provavelmente vai precisar analisar a dilatação do recipiente no qual ele se encontra. No caso, se você tiver um frasco de vidro de 250 ml contendo 240 ml de álcool a uma temperatura de 40 graus, a que temperatura o álcool começará a transbordar do frasco? Considere o coeficiente de dilatação linear do vidro igual a 8 vezes 10 a menos 6, e o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool vai ser 11,2 vezes 10 elevado a menos 4. Então, na resolução, o gama do vidro vai ser 3 vezes o alfa dele, que é 8 vezes 10 a menos 6, que dá 24 vezes 10 a menos 6. O V do vidro vai ser o V0, que multiplica 1 mais o gama do vidro vezes delta teta. O volume do álcool vai ser o V0 do álcool, que multiplica 1 mais gama do álcool vezes delta teta. Para começar a transbordar, o volume do vidro vai ter que ser igual ao volume do álcool. Isso daqui implica que 250 ml, que multiplica 1 mais 24 vezes 10 a menos 6 delta teta, vai ser igual a 240, que multiplica 1 mais 11,2 vezes 10 a menos 4 vezes delta teta. Isso daqui é igual a 250 vezes 0,006, que multiplica o delta teta, mais 240, igual a 240 mais 0,2688 vezes delta teta, que implica que o delta teta vai ser 38 graus Celsius. Como a temperatura inicial era 40 graus Celsius, então a temperatura final vai ser 78 graus Celsius. Agora falando um pouco sobre o comportamento anômalo da água, certo? Quando a gente falou de dilatação volumétrica, já estava subentendido que quando você aumenta a temperatura de uma substância, ela vai sempre se expandir. Só que no caso da água, quando você trabalha de 4 para 0 graus Celsius, nesse intervalo, conforme você vai, no caso aqui, conforme você esfria a água, o volume dela aumenta. E isso acontece também justamente se você pensar por que uma garrafa de água, se você botar uma garrafa de água cheia no congelador, por que ela estoura? Porque o volume do gelo é maior do que o volume da água. No caso, a densidade do gelo é menor do que a densidade da água. Então, se você botar uma garrafa cheia lá, o gelo de dentro ele vai se expandir mais, ele vai se expandir para um volume maior do que a capacidade da garrafa. A garrafa não aguenta e ela se rompe. Só que essa mudança de densidade, no caso, ela não é
não é só do momento que é água e que vira gelo. A mudança no comportamento da densidade da água com relação à temperatura, ela começa um pouco antes dela começar a virar gelo. Então, a partir quando você está trabalhando num espaço entre 4 graus Celsius e 0 graus Celsius, conforme você vai esfriando a água, a densidade dela diminui em vez de aumentar. No caso, em todo o resto da curva, conforme você diminui a temperatura, você vai aumentando a densidade, que no caso é um comportamento inverso ao gráfico. Então, conforme você vai diminuindo a temperatura aqui, você vai diminuindo o volume que a água ocupa. Chegou nesse ponto de 4 graus Celsius, conforme você vai diminuindo a água, em vez de diminuir mais ainda de volume, ela começa a aumentar de volume. E esse é o comportamento anômalo da água.